tá bem respondido, mas eu só queria colocar uma coisa. O que a gente aprende dessas experiências é alguma coisa sobre a nossa relação cotidiana com as imagens. Então pensa assim, você como professor, como pensador da fotografia, e que se expressa muito bem, imagina o quanto você já mudou nos olhares dos seus alunos com relação às imagens, e às vezes o quanto você mudou com a sua fala, com o seu diálogo, a maneira como o próprio autor vê a sua imagem. Isso acontece o tempo todo, assim, é da natureza, da natureza da nossa existência como um ser que comunica pelo ar, pelos poros, enfim, e que por uma questão didática às vezes a gente recorta os nossos potenciais de linguagem em compartimentos muito segregados. Mas a mediação de várias linguagens na nossa relação com a fotografia, ela deve acontecer o tempo todo. A gente esquece, a gente recalca um pouco isso, como eu disse, por conta dessa primazia do olhar e do desejo assim, de recolocar a imagem sobre o... Então, assim, às vezes a gente trata a coisa em termos de produzir uma leitura correta ou produzir uma leitura errada, né? Claro que não é por aí, assim, a imagem ela vai continuar se transformando para um olhar que retorne a ela cada vez. Agora, eu acho que esses trabalhos onde se assume a evidência da mediação da palavra, eles dão um recado, assim, eles relembram a gente o papel da palavra na nossa relação com as imagens. Eu achei muito bonito ontem, alguém perguntou para o Balca se quando alguém descrevia a imagem para ele, se o resultado que ele tinha a partir desse processo coincidia mais ou menos com a impressão que ele teve do objeto que ele estaria captando diante da câmera. Ele falou assim, jamais coincide, né? E jamais coincide porque nessa lacuna entre uma relação primeira com o mundo complexa, com vários sentidos, e o processo de descrição da imagem, muita coisa acontece e esse processo deve recomeçar cada vez que alguém descreve uma mesma fotografia, mas isso acontece também com a gente o tempo todo. Cada vez que você encontra um bom professor discutindo uma imagem ou discutindo o seu próprio trabalho, como já aconteceu na vida da gente muitas vezes. Existe uma intenção, existe um resultado, existe um gap entre um e outro, e não seria esse justamente o interesse, esse movimento que vai entre o idealizado e o realizado? Eu não gostaria que fosse assim, que a fotografia fosse pensada como uma ciência onde a questão é você resolver bem ou mal a equação, enfim, você chegar a um ponto de habilidade em que a leitura da imagem coincida com a sua prospecção, com a sua previsão daquele resultado. Eu não estou falando exatamente o contrário. Ah, bom, então desculpe. Quer dizer, quando você diz esgarçar... O interesse estaria nessa impossível coincidência, né? Não, tudo bem. Então a gente concorda. Está perfeito, Sargento. Está perfeito. Boa noite a todos. Representando os alunos do projeto de alfabetização visual, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Por que nós gostamos de tirar foto, né? Eu acredito que, no meu caso, a fotografia é a inclusão. A fotografia é uma forma do meu olhar de que se concretize o que eu estou vivendo. Eu acho que a deficiência ela traz uma coisa chamada invisível. Quando a gente está na rua, ou trabalhando, ou estudando, no lazer, as pessoas passam pela gente e não olham. Eu acho que através da fotografia eu registro os meus momentos, né, de felicidade, os momentos que são importantes para mim, né, e isso fica registrado, né, através dos meus sentimentos, e as pessoas podem apreciar. E ali está o meu olhar. O olhar que pode ser crítico, um olhar que pode trazer alguma questão social, como a nossa última exposição, falando da acessibilidade, e que as ruas precisam ser mais acessíveis, todos os ambientes públicos, né, o site da internet precisa ser acessível, para que possamos ter uma igualdade no direito de viver.
E a fotografia é uma grande ferramenta, tanto de inclusão, como uma forma de expressar uma nova linguagem e que se possa apreciar de uma forma muito... Porque a fotografia, eu acho que ela é uma questão de amor. Se eu estou fotografando, é porque eu gosto muito de fotografia. E eu quero agradecer ao Senac, ao João, a todos os nossos monitores, desse projeto. E ele só existe porque cada um de nós foi atrás do projeto, se inscreveu e está aqui hoje. E eu acho que esse trabalho expressa tudo isso. O gostar de fotografar, gostar de fazer fotos, gostar da fotografia, mesmo nós não temos uma visão. Obrigado a todos. Boa noite. Queria agradecer a Senac e a João Kuchar, a todos por esta possibilidade de exposição acá neste lugar. Este lugar de galerias, Valero dice que os museus são lugares de arte, galerias, lugares de la beleza, ¿no? É uma visão um pouco romântica. Não queria muito falar de imagens que estão nesta exposição, são expuestas para ser vistas, para ser percebidas, também com posibilidades de otras percepciones. Esto que digo es que es un momento de privilegio de colocar esta imagen en este lugar como una forma de comunicación nueva, una comunicación que consiste en una base concreta. Imagen es silenciosa y como silêncio absoluto dá a possibilidade de falar. Naturalmente, por ser de momento, não queria muito falar, prefiro ser um pouco mais silencioso para acentuar o silêncio mesmo de minhas fotos. E isto que me emociona muito que, em este caso, minhas imagens são expressas para mim uma língua que não é minha língua, que é uma língua como muitas línguas que falo, que é uma língua estrangeira, mas muito querida para mim. E sou muito feliz porque este facto de uma outra língua dá também a minhas imagens uma força nova e uma dimensão mais complexa. Para exprimir de uma maneira muito simples meu agradecimento a Senac, a João Kuchar, a todas as pessoas que encontrou aqui, que vão encontrar. Devo dizer com muita modestia, com muita timidez, que uma frase de um poeta francês, Tudal, que é citado muitas vezes pela Lacan, que diz: entre hombre e amor hay la mujer, entre hombre e la mujer hay el mundo, entre hombre e mundo hay un muro. E sobre meu muro estão as fotos. Eu com muito prazer hago agregar estas fotos sobre mi muro personal. Agradeço a todos esta oportunidade de esta cumplicidade muito profunda. Obrigado. Boa noite a todos. E eu estava vendo assim, vocês fazendo algumas perguntas, e assim, eu achei que eu deveria ter até um pouquinho do dever de estar até respondendo para vocês. Que vocês falaram muito assim, quando a gente vai fotografar, né, que é muito tatear, né? E não resume a fotografia assim pra gente que tem a deficiência, eu que sou considerado assim um perca total, que não consigo ver nada, né? A gente não só resume a fotografia simplesmente a tocar, né? Também tem a parte da descrição, que é um elemento bem importante
na hora que a gente vai fotografar, mas tem a parte mais essencial, que é o que a foto não leva, que é o sentir o ambiente, sentir aquela imagem. Porque a imagem eu posso mostrar, mas eu não posso mostrar o acontecimento. E muitas vezes, quando eu vou fotografar, eu uso muito disso. Tá sentindo aquele momento para ver se realmente aquela foto vai ser uma foto boa na minha concepção, né, na minha percepção. E como eu vi que as pessoas estavam perguntando, né, e falando muito sobre tatear o elemento que você vai fotografar, aí eu queria estar falando um pouquinho sobre isso aí mesmo, para que não é só isso que resume a fotografia para a gente, vai um pouquinho mais além disso. E era só isso mesmo que eu queria falar.